Olá, alunos. Olá, professores. Bom dia. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Valdir Godoy, eu sou o diretor acadêmico da Faculdade Etelio. O motivo que me traz até vocês é para falar um pouquinho sobre uma ferramenta nova que a faculdade está implantando neste semestre ainda como um piloto, mas quisera toda a faculdade para o próximo semestre será implantado. Esta ferramenta chama-se Adaptive Learning, no qual eu vou explicar um pouquinho mais, esclarecendo a sua dúvida sobre este processo e o quão vantajoso vai ser rico na melhoria da qualidade do ensino. Ela é uma ferramenta moderna, onde existe a possibilidade de um acompanhamento muito maior sobre os conteúdos que serão ministrados em sala de aula e, por consequentemente, a implantação de um reforço, ou seja, uma reaprendizagem, uma aula de reforço para aquelas fragilidades que os alunos possam ter. Mas esse processo não foi e não é tão simples assim. Ele já vem sendo trabalhado aqui na faculdade há mais ou menos 2 anos, onde o primeiro passo seria trabalhar um contexto de um assunto chamado plano de ensino, adaptado e integrado de maneira tal que todas as unidades que têm a mesma disciplina, que têm o mesmo curso, consigam aprender os mesmos conteúdos. Hoje nós temos vários cursos espalhados por várias das nossas instituições, portanto, é um ensino unificado. Você, aluno, você, professor, poderá ver e acompanhar o desempenho destas aulas no seu cotidiano para poder mensurar e, consequentemente, ter um reforço no déficit de aprendizagem até então apurado. Pois bem, todos os professores de todos os cursos se reuniram e elaboraram o plano de ensino ideal que seriam trabalhado para os alunos. Este assunto foi discutido amplamente junto com os conselhos, juntamente com o corpo diretivo, juntamente com o corpo pedagógico, no qual houve uma participação maciça de todos os envolvidos. Como você pode notar, o plano de ensino é a ferramenta, é a regra do jogo do que vai ocorrer no decorrer do semestre, aonde podemos enxergar claramente a ementa da disciplina, quais são os objetivos que a disciplina tem, qual é a metodologia, ou seja, a forma que serão trabalhados esses conteúdos e, por consequente, algo muito importante que você deve acompanhar, que é exatamente o conteúdo programático. O conteúdo programático é o que vai nos mostrar o que ou quais serão os assuntos abordados em cada aula. Neste processo, o plano de ensino ele foi dividido em 20 momentos, sendo que da aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, 5, 6, 7 e 8 são conteúdos que serão trabalhados com grande riqueza de detalhes, no qual a aula 9 é a avaliação NP1. A aula 10 é a aula onde teremos uma revisão para poder retomar, para poder reaprender aquelas fragilidades que serão apontadas pelos alunos na avaliação da N1. Portanto, é muito importante que você, aluno, você, professor, siga corretamente a proposta do plano de ensino, em especial no conteúdo programático. Repito, aula 1, 2, 3 até a aula 8 são conteúdos. A aula 9 é a avaliação NP1 e a aula 10 é a aula de reforço que nós chamamos. A partir daí, entramos na segunda fase, que também é muito similar à primeira fase da NP1. Aí vem a aula 11, conteúdo, a aula 12, 13, até a aula 18, são conteúdos já previamente montados no plano de ensino. A aula 19 é a NP2 e a aula 20 é a aula de reforço para o aluno que vai fazer a prova final. Isto nos mostra o quão rico de acompanhamento que teremos sobre estes conteúdos que serão ministrados em sala de aula. Você, aluno, deve sim acompanhar todos os dias toda a programação da aula. Você, professor, deve sim trabalhar aquele conteúdo proposto pela instituição para que o aluno tenha um melhor acesso, uma melhor qualidade de ensino no seu aprendizado. Outro item importante que deve ser salientado aqui é a questão da avaliação. As avaliações são avaliações comuns que iriam ter no decorrer do processo de uma forma que o professor iria avaliar. Só que hoje é feito através de um sistema no qual a faculdade já está implantando. Você, aluno,
vai participar de um processo avaliativo muito próximo de um processo de vestibular. Você vai receber o teu caderno de questões, ali você vai responder as perguntas e depois você vai preencher um gabarito, um cartão de resposta e somente o cartão de resposta é que será recolhido. A prova você pode levar para você, para que depois você faça as suas conferências, para que depois você pode até verificar os seus acertos e erros. Após isso, recebemos esses cartões de resposta definitivos, passamos por uma leitora e automaticamente sai o resultado da sua prova. Mas com detalhe, cada pergunta colocada na avaliação vai ter lá o conteúdo da pergunta, as possíveis respostas para estas perguntas e duas coisas fundamentais. A primeira delas é qual é a referência bibliográfica deste conteúdo, ou seja, de onde poderemos encontrar possíveis respostas abordadas nos livros para esta questão. O outro ponto fundamental é que ali será possível identificar, caso o aluno tenha errado essa questão, qual foi a aula que foi trabalhada nessa questão. Por exemplo, há uma pergunta X, o conteúdo X, a referência bibliográfica dela está ali o nome dos livros, que consequentemente já estão inseridos no projeto pedagógico, e a aula que foi abordada este conteúdo. Por exemplo, este conteúdo foi abordado na aula 2. Quando nós formos fazer a verificação, que chamamos de análise de desempenho do estudante, ao fazer a correção dos cartões de resposta, nós já iríamos identificar, por exemplo, o aluno X errou a questão 2. Na hora que nós formos analisar o motivo do erro da questão 2, já vai sair automaticamente, olha, o aluno X errou a questão 2 porque nesse dia ele faltou, que é compreensível. E aí, a partir daí, na aula de reforço, este tema será abordado para este aluno. Não há necessidade de fazer um reforço de todo o conteúdo, porque somente aqueles assuntos que ele errou, que demonstrou déficit de aprendizagem, que deve ser trabalhado. Por isso que nós falamos, é o ensino adaptado às necessidades. Portanto, é muito importante que você participe desse processo, porque estes planos de ensino foram trabalhados, as questões que forem sendo aplicadas para os alunos são questões feitas pelos próprios professores que ministraram ou que ministram essas disciplinas. Elas compõem o banco de dados e esse banco de dados, de forma randômica, elabora essa questão. Repito, é algo inovador, é algo aqui para a nossa instituição que requer uma demanda grande de esforço, mas que tudo isso é feito visando a qualidade do seu ensino. Você, aluno, agente que está recebendo esta educação, deve sim acompanhar o andamento dessas disciplinas. Tal importância é que quando há um feriado, quando por qualquer motivo houve a interrupção dessa aula ou essa aula não houve, há necessidade sim de fazer a reposição dessa aula, para que o conteúdo proposto neste dia de aula não seja prejudicado e não haja sobreposição de conteúdos. Por isso que nós fazemos as reposições no sábado, que seriam os sábados letivos. Eu sei que muita gente tem atividades que fazem no sábado, mas isso é importantíssimo para que este conteúdo não deixe de ser dado, porque entendemos que esse conteúdo também é fundamental para a sua formação. Esta ferramenta não é uma ferramenta nova, não é uma ferramenta inovadora que a Faculdade de Ateneu está criando. É uma ferramenta que já existe nas grandes universidades e que nós estamos adaptando por entender que isto vai melhorar muito a qualidade de ensino. Professor, nós contamos muito com o senhor, contamos muito e temos certeza que o senhor irá fazer um grande trabalho seguindo fielmente aquela proposta no plano de ensino. Você, aluno, tem sim a condição de acompanhar e cobrar, se for o caso, o conteúdo proposto neste plano de ensino. Aliás, esse plano de ensino vai estar à sua disposição no portal. Se não estiver por algum motivo qualquer, nós vamos orientar que todos os professores, como já fazemos em todas as aulas, no primeiro dia de aula, demonstre o plano de ensino, o planejamento, porque ali é a regra do jogo. Entendemos que desta maneira nós podemos construir melhor a tua formação, nós podemos construir melhor de uma forma qualitativa, capacitando para o mercado de trabalho. Ok? Obrigado a todos e tenhamos todo sucesso. Abraço.